falar sobre o autismo no DSM-4, na CID-11, com as alterações que houveram, tanto no diagnóstico, e vamos falar também um pouco sobre as condutas iniciais. Eu sou Débora Marques de Miranda, professora da pediatria. O transtorno do espectro autista é um dos transtornos mais comuns do neurodesenvolvimento. Ele tem que ter necessariamente, para que haja o diagnóstico, caracterizado o prejuízo na socialização recíproca, uma piora na comunicação, comportamento e interesses repetitivos e pouco usuais. Frequentemente, ele é muito mais comum no sexo masculino, alcançando 4 para 1 meninos em relação a meninas. Na população europeia, hoje em dia a prevalência estimada é de 1 para cada 500, enquanto na população coreana a prevalência estimada é de 1 para 80. Desde 2005 para 2015, todos os estudos vêm mostrando um aumento na prevalência do transtorno do espectro autista. Existem muitas dúvidas, muitas controvérsias, mas tem sempre a dúvida: será que essa prevalência está crescente ou será que nós estamos sendo aptos a dar cada vez mais esse diagnóstico e por isso que a gente está tendo um aumento suposto nessa prevalência? As razões para essas mudanças na prevalência, elas são variadas, né? Uma delas são essas novas classificações que permitem a inclusão de um maior número de crianças dentro do espectro do transtorno do espectro autista. A frequência das doenças do neurodesenvolvimento, que tem muitos sintomas compartilhados e tem muitas comorbidades, as comorbidades são mais regra do que exceção, fazem com que muitas vezes o diagnóstico seja difícil de distinguir e aumenta o diagnóstico de uma forma geral. Nós estamos tendo também pais que são mais velhos do que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás, isso em escala mundial, e nós estamos mais sensíveis ao diagnóstico do transtorno espectro autista e todos os outros diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento. Nós estamos tendo também uma maior sobrevida de prematuros e uma alteração dos fatores ambientais, o que ainda é relativamente pouco estudado. De certa forma, brinca-se que, né, de acordo com a medida que os DSMs vão progredindo, as pessoas brincam: será que nós vamos ser todos diagnosticados? Porque hoje em dia, dentro do DSM-5, entraram para o transtorno do espectro autista as crianças que antigamente eram classificadas como Asperger, como apresentação muito mais leve do transtorno do espectro autista. Isso foi feito, na verdade, como uma medida de resposta para que as pessoas obtivessem dos planos de saúde nos Estados Unidos o direito de estar contempladas com as medidas terapêuticas para o autismo, mas deu um efeito final de um aumento da possibilidade de diagnóstico. De qualquer forma, as causas são comuns, né? Em toda a literatura tem sido tendenciosa em apontar que, na verdade, é tudo o espectro de uma mesma coisa. Sem sombra de dúvida, o autismo é poligênico, multifatorial, né? Tem várias síndromes que promovem a apresentação do transtorno do espectro autista, né? E tem muitos, centenas de genes envolvidos, principalmente genes relacionados com a morfologia da sinapse e genes de uma série de síndromes. Os genes comuns, né, não sindrômicos, muitas vezes, eles são relacionados à via WNT, às vias de sinapse GABAérgica e glutamatérgica, na imensa maior parte dos casos. Só que a herdabilidade do autismo é relativamente baixa, em torno de 40% dos casos. As vias são vias variadas, né? Frequentemente perpassam pela sinalização do WNT, pela sinapse GABAérgica e glutamatérgica e também pelo controle do ritmo circadiano, como a gente já tinha comentado. A regra para o transtorno do espectro autista é a heterogeneidade, né? E isso acontece até
por causa dessa variedade de possibilidades de causas do transtorno do espectro autista, né? Tanto por alteração de formação de sinapse, quanto por alteração de manutenção das sinapses, quanto por alteração de migração e motilidade celular, quanto relacionada à proliferação celular, quanto à neurogênese e também à plasticidade cerebral. Dessa forma, através da herdabilidade, através do estudo dos genes relacionados com o autismo, a gente consegue entender também um pouco do fenótipo compartilhado, né? O autismo compartilha alguns genes com outros transtornos do neurodesenvolvimento e dos estudos de gêmeos a gente chega à conclusão que a herdabilidade, apesar de não ser muito alta, acontece uma recorrência na família, né, normalmente de 2 a 8% quando a gente tem um irmão com transtorno do espectro autista, a chance de que tenha outra criança com esse diagnóstico, chegando 12 a 20% quando a gente já tem um irmão. A hipótese mais aceita para o autismo é a de duas mutações, né, de que existem os genes de susceptibilidade genética e que aconteça alterações de rede neuronal comum que aí vão promover a presença do espectro. Muitos são os fatores de risco descritos, né, como inflamação, fatores biológicos e ambientais, principalmente os agrus que acontecem durante o período perinatal, né, aí desde os traumas, as lesões periparto, a presença de nascimentos múltiplos, até situações de hipóxia e situações de intoxicações, algumas delas ainda pouco descritas. Mas quanto que a gente deve pensar no diagnóstico de transtorno do espectro autista? A gente vai pensar na suspeita de diagnóstico quando a gente tiver alterações comportamentais compatíveis com o transtorno do espectro autista, ou seja, necessariamente a gente tem que ter alteração de comunicação, de socialização, alteração motora ou sensorial. A gente tem que ter familiares já diagnosticados com quadros de transtorno do espectro autista. Nós temos que ter fatores de risco presentes, né, como a gente está falando aí da hipóxia, das intoxicações. A gente pode ter um atraso do desenvolvimento e a gente necessariamente tem que ter início precoce, né? Quando a gente fala início precoce, a gente fala nos primeiros anos de vida, tem que ter manifestação da doença. Diante de um quadro suspeito de TEA, a gente idealmente, aquela criança vai ser avaliada por uma equipe multidimensional e aí vão ser identificados os principais déficits funcionais daquela criança, e aquela criança vai ter a intervenção tanto no ambiente escolar, quanto no ambiente familiar, quanto em outras situações que a criança esteja presente. E se a gente não fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista, aquela criança deve ser rastreada também quanto às habilidades deficitárias que motivaram a pensar no transtorno do transtorno do espectro autista, e aquela criança deve ser submetida à intervenção e reavaliação futura, né? Alguns casos a gente efetivamente não consegue fechar diagnóstico no primeiro momento, demanda e depende de uma avaliação múltipla e de uma avaliação após intervenção para que a gente tenha certeza do diagnóstico que a gente está fechando. No CID-10, nós tínhamos aí a possibilidade diagnóstica de um autismo infantil, pensando aí na síndrome de Rett, na síndrome de Asperger, de forma discriminada. Com o DSM-5, a gente, diante da presença de sintomas de alteração de comunicação e interação social em vários contextos, a gente pensa num diagnóstico positivo, ou na presença de comportamento fixo e repetitivo, tendo 4 das características, estando pelo menos 2 delas presentes. Então, necessariamente tem que ter um déficit na reciprocidade emocional,
Tem que ter um déficit na comunicação não verbal, um déficit em desenvolver e muitas vezes em manter e entender as relações interpessoais. Em relação ao padrão de comportamento, aqui a gente tem que ter 2 sintomas, né? E a gente tem que ter movimentos motores estereotipados, insistência do mesmo, adesão inflexível às rotinas ou rituais, interesses restritos e fixos, né? Muitas vezes essas crianças têm interesses por coisas diferentes, né, das outras crianças, eles são obcecados, muitas vezes quando pequenininhos, pelos Legos, um pouco maiores pelo Star Wars e algumas outras coisas que tem um padrãozinho muito típico do transtorno do espectro autista. E pouca ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. É muito comum os pais relatarem que esses meninos simplesmente não sentem frio, né? Ou que diante de mínimos barulhos esses meninos desorganizam completamente. Hoje em dia, cada dia mais ganha importância as alterações de funcionalidade, né? Ou seja, todos os sintomas eles têm que estar trazendo prejuízo social, ocupacional, educacional e pessoal para que o diagnóstico seja realizado, né? E esses sintomas eles não podem ser melhor explicados por algum outro quadro, né? Além de necessariamente estarem presentes nos primeiros anos de vida, como a gente já tinha comentado. Com o CID-11, a gente tem um diagnóstico muito mais funcional, muito mais próximo do DSM-5, onde a gente vai avaliando os comprometimentos daquela criança, né? Primeiro, inicialmente com o comprometimento da linguagem, depois com o comprometimento da inteligência global, né? E aí vai classificando e caracterizando em relação à gravidade daquela criança. Então, o diagnóstico, ele necessariamente vai ser feito com entrevista parental, baseada, dirigida para as questões relativas ao DSM-4 ou 5, né? E no próximo ano, em relação ao CID-11. Normalmente por um time profissional multidisciplinar, preferencialmente experiente com o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Como eu já disse, os sintomas e transtornos comórbidos, eles são muito mais regra do que exceção, né? A deficiência intelectual ela chega a cometer 80% dos casos com o transtorno do espectro autista, o déficit de linguagem até 63%, os problemas atencionais, em torno de 50% das crianças vão ter problemas atencionais, e o atraso motor, 20% daquelas crianças vão ter algum atraso motor, e uma parcela expressiva vai ter o diagnóstico de comorbidade com transtorno de coordenação motora. Muitas dessas comorbidades ditam para a gente qual vai ser o tratamento prioritário daquelas crianças, qual vai ser a conduta inicial que a gente vai ter com as crianças. Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, normalmente são comorbidades que aparecem, principalmente aí nos anos de adolescência. Também determinam muito do tratamento que a gente vai precisar instituir. E o comportamento agressivo é uma das causas que mais define qual que vai ser a medicação que a criança vai usar, assim como a alteração tátil e a sensibilidade auditiva muitas vezes determina muito da estimulação que aquela criança vai receber desde cedo. Crises convulsivas também são frequentes e também definem a necessidade de tratamento com anticonvulsivantes. A seletividade aos alimentos, as alterações do trato gastrointestinal e os transtornos do sono são muito frequentes nas crianças com transtorno do espectro autista e cada um deles exige um tratamento específico. Então, não existe uma fórmula, não existe um processo simples, né? Normalmente, a maior parte das coisas que são tratadas dentro do transtorno do espectro autista são as comorbidades, são os sintomas associados e a gente tem que olhar para o indivíduo um a um para poder fechar e para poder começar um tratamento o mais precoce e o mais adequado desde sempre. Até mais!